A gente está chegando devagar no final da semana, porque hoje é quinta-feira. Mas hoje também é dia de aula de alemão. Todo dia é dia de aula de alemão. Não se esqueça que também o Você no Feed está terminando. Hoje a gente tem duas apresentações sensacionais e amanhã tem mais duas. Amanhã também são duas apresentações muito esperadas. A primeira delas, de amanhã, vai ser sobre o visto e a segunda é a minha, que vocês escolheram o tema, que foi a história da língua alemã. Então, hoje e amanhã, últimos dias do Você no Feed, e hoje aula sobre a palavra sprechen, que significa falar, o verbo sprechen, que significa falar. Quem pediu essa aula foi a Alice Castro. Ela me pediu não só uma aula sobre o sprechen, que significa falar, mas também sobre as variações desse verbo, todas as vezes que ele vier parecido, ele vier prefixado, então esse verbo com prefixo na frente, que vai mudar o significado. O que é que esse verbo vai significar? Mas antes de mais nada, vamos nos lembrar que o verbo sprechen é um verbo irregular. Isso significa que no presente ele vai ter algumas mudanças na hora de conjugar. Vamos aprender? Olha só. Eu falo vai ser ich spreche. Eu falo. Ich spreche. Eu falo. Depois eu vou ter du sprichst. Você fala. Du sprichst. Depois ele fala vai ser er spricht. Ele ou ela. Então o que aconteceu no du e no es e es? A gente trocou o e pelo i. Então se era ich spreche no ich, no du vai ser sprichst e no es e es vai ser spricht. Então só no du e no es e es esse e aí do sprechen virou um i. Depois eu tenho wir sprechen, nós falamos. Wir sprechen. Ihr sprecht, vocês falam. Ihr sprecht, vocês falam. E sie sprechen, eles ou elas falam. Ou sie sprechen, você ou vocês, formal, falam. Ok? Então essa é a conjugação do verbo sprechen. Ou seja, eu vou usar o sprechen do mesmo jeito que eu uso o verbo falar. Eu falo alemão, ich spreche Deutsch, ou eles falam alemão, sie sprechen Deutsch. Sie sprechen Deutsch. Se você quiser dizer que você não fala alemão, é só colocar o kein na frente e dizer ich spreche kein Deutsch. Mas se você já está falando essa frase, significa que você fala alemão. Depois nós falamos sobre música, vai ser igualzinho em português, eu vou usar a preposição sobre, que em alemão é über. Über. Então ficou wir sprechen über Musik. Wir sprechen über Musik. Agora vamos aprender algumas variações do verbo sprechen. Que tal? Uma das palavras que nasce do verbo sprechen, mas ganha um outro significado, é o verbo aussprechen. Perceba que eu coloquei o prefixo, uma palavrinha antes do sprechen, aussprechen. Isso forma outra palavrinha qualquer. Esse aus não tem um significado realmente fixo todas as vezes que ele aparece. Às vezes, muitas vezes, ele vai significar para fora, né? Então, aussprechen eu poderia até tentar traduzir como falar para fora. Mas quer dizer simplesmente pronunciar. Aussprechen quer dizer pronunciar. Então, eu posso dizer, por exemplo, ich kann einige Wörter auf Englisch nicht aussprechen. Eu não consigo pronunciar algumas palavras em inglês, né? O verbo können, kann, aqui significa conseguir, ter a capacidade. Einige Wörter, algumas palavras, auf Englisch, em inglês. A preposição com línguas vai ser auf. Auf Englisch, em inglês. Auf Deutsch, em alemão. Auf Portugiesisch, em português, etc. Então, eu não consigo pronunciar algumas palavras em inglês, vai ser ich kann einige Wörter auf Englisch nicht sprechen. Se eu quiser dizer eu não consigo pronunciar sprechen sehr gut, eu tenho dificuldade, né? Ou na verdade, vamos mudar. Eu pronuncio sprechen muito bem. Eu consigo pronunciar, eu pronuncio sprechen muito bem. Ou você pronuncia sprechen muito bem. Você pronuncia sprechen muito bem, vai ficar du sprichst
sprichst, sprechen sehr gut aus. Meu Deus, virou um trava-língua. Até eu tive dificuldade de falar isso. Du sprichst, sprechen sehr gut aus. Então, você pronuncia sprechen muito bem. Perceba que o aus foi lá para o final da frase, porque nesse caso aqui, a gente tem o verbo aussprechen conjugado e no presente, então o prefixo vai cair lá para o final da nossa frase. Verbos separáveis. Se tiver alguma dúvida sobre isso, é só procurar a aula aqui. A gente já falou sobre eles, tá? Depois eu tenho o verbo absprechen. E absprechen significa combinar algo com alguém. Então você vai ter sempre o combinar, depois você vai ter o algo, o que você combinou. A preposição mit, que significa com, e alguém, né? Então, absprechen, combinar algo com alguém. Por exemplo, wir gehen nicht zu deiner Mutter. Du hast es mit mir nicht abgesprochen. Wir gehen nicht zu deiner Mutter. Du hast es mit mir nicht abgesprochen. Que significa, nós não vamos para sua mãe, né? Para casa da sua mãe. Você não combinou isso comigo. Aqui a gente tem o particípio perfect, né? O perfect é o passado do absprechen, que é abgesprochen, né? Hast, o verbo auxiliar, mais abgesprochen. Então, você não combinou. Né? Isso, mit mir, comigo. Vamos ver agora o absprechen conjugado no presente mesmo. Ó, wir müssen die Veranstaltung organisieren. Sprichst du mit dem Vermieter die Nutzung des Hauses ab? Wir müssen die Veranstaltung organisieren. Sprichst du mit dem Vermieter die Nutzung des Hauses ab? Significa, nós temos que organizar o evento, né? Die Veranstaltung significa o evento. Nós temos que organizar o evento. E aí vem uma pergunta. Sprichst du? E aí o ab tá lá no final. Significa que o verbo é absprechen, que é combinar, né? Você combina com o locador a utilização da casa, ou seja, você combina se a gente pode usar a casa, a gente não pode, como é que funciona, como é que a gente pode usar a casa. Então, você combina com o locador, né, com o dono da casa, o uso, die Nutzung des Hauses. Sprichst du mit dem Vermieter die Nutzung des Hauses ab? Então, o absprechen, né, combinar algo com alguém, quando a gente tem o mit jemandem, né, com alguém. Depois a gente tem o verbo versprechen, que é o sprechen com ver na frente. E aqui ele vai significar prometer. Prometer. Inclusive, se a gente falar assim, versprochen, só o particípio do verbo versprechen, né? Versprochen, significa prometido. Né? Você fala com alguém, não, amanhã nós vamos ao shopping. Aí a pessoa pergunta para você, wirklich? Realmente? Você tem certeza? Né? Aí você fala versprochen, ou seja, prometido. Então, versprechen é o prometer, e você usar só o versprochen significa prometido. Estou prometendo aqui para você. Então, vamos fazer mais uma frase com o passado, com o particípio, que vai ser hat mir versprochen, dass heute nicht spät kommt. Hat mir versprochen, dass heute nicht spät kommt. Então, ele me prometeu que ele não vai chegar tarde hoje. Ele me prometeu que ele não vai chegar tarde hoje. Ou, você me promete que amanhã nós vamos estudar juntos? Versprichst du, dass wir morgen zusammen lernen? Versprichst du, ou seja, você me promete, dass wir morgen zusammen lernen, que nós amanhã vamos estudar juntos. Então, é o verbo versprechen. Você percebeu que todos esses verbos que tem variação que são variação do sprechen, apesar de eles terem um significado completamente diferente, eles conjugam igual, né? Significa que o ich vai ser sempre com o final spreche, né? Então, no caso do versprechen, seria ich verspreche. O du vai ter sempre a mudança para o i, então vai ficar versprichst. Es sempre a mudança para o i também, então vai ficar verspricht. E depois, wir versprechen, ihr versprecht, sie versprechen, né? Então, a mudança que a gente aprendeu do sprechen lá em cima para os verbos como um verbo irregular, ela vai se manter aqui. Vamos para o nosso último verbo aqui dessa aula de hoje. Tem outros verbos com sprechen, né? Não, esse aqui não são todos os verbos, mas o último verbo de hoje vai ser o mitsprechen.
mitsprechen, que significa participar da conversa. Se a gente for ver ao pé da letra, sprechen significa falar e mit significa com. Então seria falar com, falar junto, né? Mas significa mesmo participar da conversa. Por exemplo, wo ist Andi? Möchte er nicht mitsprechen? Ou seja, onde está o Andy? Ele não gostaria de participar da conversa? Wo ist Andi? Möchte er nicht mitsprechen? Agora, eu também posso usar nesse sentido de falar junto, por exemplo, quando é alguma coisa que as pessoas falam junto. Uma oração, por exemplo, né? Na igreja, todo mundo reza lá o Pai Nosso juntos. Então, isso aqui também vai ser mitsprechen. Por exemplo, wir sprechen das Gebet immer mit. Nós sempre falamos juntos a oração. Sempre a palavra immer, né? O mitsprechen é falar junto. O mit está lá no final porque é um verbo separável. Então, wir sprechen das Gebet immer mit. Nós falamos juntos a oração. Então é isso, vocês aprenderam aí então alguns verbos que são baseados no verbo sprechen. Euch eine schöne Woche noch. Wir hören uns morgen am Freitag. Tschüss!